E aí, pessoal, aqui é a Gaigaia. Vamos agora para a segunda parte do meu vídeo de discutindo com YouTubers a infantilização do ser humano, o vídeo de Mauro Filósofo, em que eu vou analisar e criticar como se fosse um texto o vídeo dele. Novamente, não é uma crítica à pessoa de Mauro Filósofo, não é uma crítica aos futuros vídeos deles, nem aos vídeos anteriores, nem além disso eu compreendo que quando você está falando você pode cometer erros, etc. Pois bem, veja o meu vídeo anterior, a parte 1, para poder entender agora a parte 2, e vamos continuar a partir dos 6 minutos e 6 segundos do vídeo dele, ok? Bora ir vendo. Como é que ele desenvolve a questão da infantilização do ser humano? E é por isso que os seres humanos hoje são crianças grandes, Hum. independente da idade. Independente da idade. As diferentes idades da vida, as diferentes etapas da vida de uma pessoa estão sumindo. E as pessoas estão sendo infantis ao longo de toda a sua vida. Sabe o que é interessante? É que... E isso É que o que está se discutindo em algumas áreas da sociologia e mesmo da psicologia é o processo de adultização das crianças. É completamente contrário ao que Mauro está falando aqui. Por quê? Exatamente em função da internet e da televisão, em que programas adultos e sites adultos estão ao acesso das crianças, estamos chegando numa sociedade em que não há distinção das crianças e dos adultos, porque as crianças estão conseguindo chegar mais próximas dos adultos. Isso se fundamenta na ideia fundamental, isso se fundamenta no princípio básico de que adulto tem certos conhecimentos e certas coisas que as crianças não podem ter, que as crianças não têm acesso. Essa é a única diferença social entre adulto e criança. O adulto tem acesso a coisas que a criança não tem. E aí o porquê da criança não ter é toda uma construção ideológica, filosófica, pedagógica, etc., que existe para isso. Porém, quanto mais próximo o mundo dos adultos e das crianças se aproximam, menos existe essa distinção. Então a maioria, ou então muitos dos teóricos hoje discutem e confabulam sobre isso. As crianças agora estão se tornando adultos mais rápido. E temos que lembrar que criança não existia até o período medieval. Ou melhor, até pós o período medieval, pelo menos na sociedade europeia. Falando aqui na nossa sociedade de base europeia, que nós somos ocidentais e somos de base europeia. Somos europeus ideologicamente falando. Ok? Não existia criança. Assim que você saísse da etapa de bebê, quando você já sabia falar, segurar um saco de batatas, arar o campo, as pessoas achavam que você pudesse transar, que você pudesse matar, que você pudesse ir pra guerra. Só existia duas etapas. Ou você é uma larva humana e que não servia pra nada, ou você já era um adulto. Podia ser um adulto pequeno, um adulto médio, um adulto grande, ou um adulto velho. Só isso. Só tinha essas duas etapas. A criança, ela surgiu com dificuldades. Foi criada a ideologia sobre a criança. Temos, inclusive, por exemplo, os textos de Jean-Jacques Rousseau. Nós temos textos, nós temos os processos longos. Se você tem interesse, leia Os Incunábulos da Infância, que é um texto que discute bem esse processo histórico do surgimento da criança. A criança não sempre existiu. Então, é perceber isso. Enquanto Mauro Filósofo está falando de uma infantilização do ser humano, muitas pessoas estão discutindo hoje em dia da adultização das crianças. é preocupante, Vamos lá. porque nós estamos diante de um ser humano que não arca mais com as responsabilidades da sua existência. Ponto. Eu acho que agora ele chegou num ponto. Ok. Ser infantil é não arcar com as consequências de seus atos. Então, essa é a grande diferença, eu acho, que ele está colocando. Porque até agora ele estava colocando infantilidade como querer presente, consumismo. Parece que esse é o ponto central. Vamos lá. Se esse é o ponto central, se criança é aquela que não arca com as consequências de seus atos. O que nós temos que discutir é por que nós vivemos numa sociedade em que nós dividimos pessoas que são incapazes de falar por si e pessoas que são capazes de falar por si. Isso é muito interessante. Isso é um assunto muito interessante que eu estou pretendendo falar em um vídeo meu, mas que seria muito longo para falar nesse vídeo. Mas vamos ver o que ele discute. Que não tem mais comprometimento, que encara a vida como uma criancinha boboca. Uma criancinha boboca que não sabe das suas responsabilidades.
A infantilidade, a verdadeira infantilidade, ela é um estado de espírito saudável, porque ela é a pureza interior. E antigamente as crianças tinham pureza, as crianças eram puras, mas nem as crianças de hoje não são mais puras, porque a infância vem sendo destruída. Estão criando um ser humano idiotizado desde a primeira infância, que não chega a crescer. Depois esse camarada se torna um adulto infantil, um adulto que não consegue fazer uma leitura da realidade e não a compreende. Isso é muito terrível, isso é muito problemático, minha gente. A criança como pureza, pureza de quê? Pureza de quê? A grande questão, o grande problema dessas pessoas que ficam falando sobre criança, etc., é que elas... O primeiro passo é que as pessoas acreditam, isso é uma tendência nossa enquanto ser humano. Nós acreditamos que o mundo que nós vemos hoje sempre existiu. E que provavelmente as corrupções, os problemas de hoje são em função de que nós estamos perdendo a linha, perdendo a essência, estamos nos desgastando, estamos nos corrompendo. Quando, na verdade, o nosso mundo ele é uma construção em processo. A criança não existia. Não existia criança na Europa da Idade Média. A criança, ela surgiu como herdeiros. Surgiu a necessidade de ter crianças para ter herdeiros de pessoas que tinham dinheiro. Aí surgiu a criança. A criança, ela surgia na ideia de uma pessoa incapaz de ter suas próprias ideias e que eram treinadas, adestradas para poderem ser os herdeiros de determinada fortuna. E ao longo do tempo, essa ideia se espalhou por todas as classes sociais e aí todo mundo começou a ter crianças. A noção, ter crianças no sentido ideológico. A criança é uma ideologia, é uma ideia. Essa noção de infância é uma noção idealizada. Na verdade, em sociedades que não têm a nossa mesma noção de infância, por exemplo, sociedades que estão mais aliadas, que ainda caçam. Povos que ainda caçam e que todo mundo caça ainda. A criança desde pequena aprende a caçar. Aprende a usar as armas para caçar e fazer as coisas. Então, não existe muito essa diferenciação entre o adulto e a criança. Nesse sentido de separação de tarefas, essas coisas. Então, essa pureza da criança, essa pureza da infância, ele tem que explicar o que ele está chamando de pureza. E não só falar pureza, falar essência e achar que é isso. Porque senão você fica no discurso do senso comum e que você não delibera. Você que está criticando tanto pessoas que não estão criticando, que as pessoas hoje não estão criticando, não estão tendo pensamento crítico, e você só joga termos, infância, pureza, essência, sem discutir e sem perceber que a própria criança não existiu sempre assim, você está percebendo, você está basicamente caindo na mesma armadilha que você está criticando. As pessoas estão tão alienadas que a realidade é algo completamente estranho para elas. Como assim a realidade é algo completamente estranho? E daí não estranha que nós vivemos no mundo das utopias. As pessoas estão valorizando mais as utopias do que a própria realidade, porque para compreender a realidade é preciso crescer. E as utopias são coisas para crianças. É um mundo imaginário, onde as pessoas pensam e concebem a existência de um modo diferente do que ela de fato é. Daí eu pergunto, como os seres humanos podem dar origem a um mundo melhor? Gente, cara, eu não tenho muita coisa para falar. Eu tenho que me cercear para falar pouco. Porque é muita coisa para falar. As utopias são para crianças. Utopia é a ideia inalcançável de algum ideal, de alguma coisa que vai trazer um bem maior, que é a ideia de que nós podemos conviver em harmonia generalizada. Isso são as utopias, são as grandes ideias inalcançáveis, por excelência. Gente, pensamento religioso é baseado em utopia. Todo pensamento religioso, todos os pensamentos têm utopias. Economia se baseia em utopias. Quando você pensa, por exemplo, sobre a ideia de uma concorrência perfeita, todos os modelos ideais, eles são utópicos, porque eles não são alcançáveis.
Quando nós discutimos até física, quando nós falamos sobre a física da relatividade estrita, da relatividade clássica, os modelos físicos são utopias. Na verdade, toda a época moderna que já se passou, que foi a época de final de 1900, aliás, no final de 1800, que na época industrial, até 1920, 1950 foi a época moderna, tudo era baseado em utopias. Toda a guerra de capitalismo versus comunismo é uma utopia. Foram guerras utópicas. Na verdade, o que se discute hoje, muito contrário do que Mauro está falando, estamos num mundo sem utopias. Um mundo sem ideias, sem ideais, sem aspirações. A utopia é um sonho, é uma aspiração que te move para poder fazer alguma coisa. E nós vivemos num mundo em que não tem mais sonhos, em que as pessoas só vivem para trabalhar e consumir. Não há o sonho, não há a utopia de você querer um mundo melhor, de você querer alguma equilibrada, algum equilíbrio com as coisas, uma revolução, seja capitalista, seja comunista, para trazer paz no mundo. Nós vivemos num mundo sem utopias. E é exatamente por isso que está havendo um levante, um novo reforço das extremas de direita, das extremas de esquerda e das extremas religiosas, como o do extremismo islão, o extremismo cristão, que também está acontecendo hoje em dia. Isso está acontecendo porque o mundo está tão vazio que agora os ideais antigos da época medieval estão voltando. Porque as pessoas estão precisando de algo para acreditar. E a utopia não é coisa de criança. A utopia, mais do que tudo, é uma coisa de adulto. São os adultos que têm essa imaginação para querer alcançar um grande ideal. A criança, muitas vezes, ela não tem ainda esses inculcamentos ideológicos, que para ter uma utopia, você tem que ter uma ideologia muito forte, um fanatismo. E muito raramente a criança se torna uma coisa fanática. Uma criança é fanática, ela se torna fanática. Então, eu sou completamente contra essa ideia. Porque não faz sentido. Desse ponto de vista, a utopia é uma coisa de adulto. É a ideia de alcançar uma coisa dessa, você precisa ser fanático. O fanatismo é adulto. Porque apenas depois de um longo processo ideológico, de manipulação ideológica, que você se torna fanático. Uau! Se eles estão cada vez mais infantis, se eles estão se recusando a reconhecer a realidade. O que é realidade? Vamos, me diga o que é a realidade. Ninguém na história da filosofia conseguiu comprovar absolutamente a realidade. A realidade muda para quem observa. E quando nós falamos de realidade, estamos aqui também colocando as ideias, as ideologias, os pensamentos. Não é só a experiência tátil, a experiência sensível do mundo. Porque nós experimentamos o mundo sensível a partir de nossas ideias também. O que é real? Para muita gente religiosa, o real é baseado a partir das ideias religiosas, do Deus e dos deuses específicos dessa religião. O que é real? Estão vivendo numa fantasia mórbida, porque os nossos semelhantes, em sua maioria esmagadora, estão vivendo numa fantasia mórbida. O que é muito interessante é que ele só está jogando termos sem os contextualizar, sem discutir de que forma ele está usando esses termos. Isso aí não é uma discussão filosófica, isso não é uma discussão nem mesmo argumentativa, nem mesmo analítica. Isso aí é simplesmente senso comum. Ele está falando opinião que as pessoas querem ouvir. Essa é a minha grande tristeza, porque quando eu ouvi pela primeira vez falando, veja o Mauro filósofo, eu pensava, porra, vou ver uma discussão filosófica. Mas não. Não, minha gente, isso aqui é só discussão de senso comum. Numa fantasia mórbida, numa grande ilusão, porque os seres humanos eles foram infantilizados, estão cada vez mais infantis. E a seriedade hoje é algo praticamente de outro planeta. Alguém que é sério não é levado a sério nos dias atuais. É triste, mas é verdade. E quem é sério? O que é sério? O que determina alguém como sério? Alguém que acredita no mesmo que você? É isso que é uma pessoa séria? Porque ele não está definindo o que ele está chamando as coisas. É muito difícil até concordar com ele. Nossa, para você, eu só consigo discordar, porque algumas colocações dele vão contra tudo que está sendo discutido hoje em dia. Você ser levado a sério, você precisa ser um boboca, um babaca, um imbecil, um crianção, um idiota. Quanto mais idiota o ser humano é, mais ele é levado a sério. Ok, eu só vou fazer um adendo porque eu concordo em alguma coisa que é tipo,
Aqui no YouTube em especial, quanto mais você grita, mais você fala mal, mais você xinga o coleguinha, mais você faz palhaçada, mais você faz uma pose de babaquinha. Realmente, quanto mais você faz isso, mais as pessoas gostam de ver, que é o grande espetáculo. Então tem um pouco disso, eu entendo que o Mauro é filósofo, porque basicamente ele é uma coisa que dá pra perceber é que o vídeo dele é semelhante ao meu, não tem cortes, etc. Então mesmo não concordando com ele, eu entendo algumas coisas que ele tá falando. Então, por exemplo, se você faz um vídeo sem cortes, se você faz um vídeo sem edição, se você faz um vídeo tentando argumentar as coisas, as pessoas realmente não veem e acham que é uma merda, etc. Então eu concordo nisso. Parece que estamos numa sociedade que só você gritar e mostrar a bunda e ficar cuspindo na cara das pessoas que as pessoas te ouvem. Nisso eu até concordo. Mas, ainda assim, não E daí discute não a base do que ele está chamando de infantilização do ser humano. espanta que a nossa sociedade vive numa decadência profunda, porque é uma sociedade formada por crianças grandes. Pô, isso fala tão mal das crianças, né, minha gente? Enfim, a criança como se fosse um monstro, como se fosse uma coisa horrível. E. Por pessoas que não têm mais senso de realidade, senso de responsabilidade e de comprometimento para com a sociedade como um todo. Novamente, você está falando de uma parcela da população que pode comprar e pode consumir e pode fazer essas coisas. A maioria das pessoas passam fome e sofrem e não tem dinheiro para fazer as coisas que gostariam. Então, você falando assim de bem comum, de bem das pessoas, você mesmo não está percebendo o que engloba o estado das coisas. Você está criticando um bando de gente que tem acesso à informação, a dinheiro, etc., enquanto que a maioria não tem acesso à informação, a dinheiro, etc. Aí eu pergunto, onde isso tudo vai parar? Porque seres humanos tão infantis, eles não têm condições de encontrar respostas para as perguntas que a sociedade nos coloca. Pessoas assim não conseguem encontrar soluções para os problemas. E o fim da humanidade é a autodestruição, porque os seres humanos estão se destruindo a si mesmos. Seres humanos tão irresponsáveis, bobocas e infantis estão destruindo a própria humanidade. O grande problema da destruição da humanidade é o fato de nós não estarmos tendo a capacidade de compreender as diferenças. Esse é o maior problema. Se todo mundo fosse um bando de criança falando besteira, etc., considerando essa criança ruim, que eu não considero criança algo ruim, mas pegando essa criança que ele está falando, todo mundo, blá 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 blá, sou infantil, etc. Ok. Se todo mundo fosse assim, mas aceitasse o coleguinha, fosse bom com o coleguinha, fosse bom com o outro, com o próximo, estaria de boas. Tipo, foda-se. Mas o problema não é esse, o problema é que nós não gostamos dos outros. E, de certa forma, chamar todo mundo de infantil e boboca, e burro, e besta, é uma forma de não aceitar o outro também. Bom, vamos continuar. Esse é o destino dos seres humanos hoje, a autodestruição. Se eles não acordarem e se tornarem seres humanos de fato, que crescem e se tornam adultos responsáveis, porque hoje a infantilidade tomou conta. Nossa, é como, então, ele está chamando que todo mundo é responsável? Que todo mundo? Novamente, eu reitero, ele está falando de uma parcela de uma população pequena. A maior parte da população não tem dinheiro, não tem direito a ser infantil, porque se a pessoa for infantil, ela morre de fome. Ok? Uma posição muito segura que ele está falando, de um grupo de pessoas que realmente são uma parcela muito pequena. A infantilidade tomou conta. O nosso mundo aí virou apenas uma rasura, um esboço de uma história em quadrinhos mal feita. Isso é o que a sociedade humana se tornou, o que a vida humana virou, né? E existe uma solução para os problemas humanos? Não nessa dimensão. Enquanto que os seres humanos não crescerem e não se tornarem adultos de fato, eles não vão encontrar soluções para os seus problemas. Ok, o que é um adulto de fato? É um adulto sério? O que é sério? Descreva, elabore, pontue. Faltou isso. Você repetiu ao longo do vídeo 1500 vezes que o ser humano está infantilizado. Sem descrever com precisão o que ele está chamando de infantilização, com precisão o que era a infância antes, com precisão o que é ser sério, com precisão como seguir.
você apenas está falando palavras soltas do senso comum. E a humanidade vai continuar decaindo cada vez mais. E os seres humanos continuarão sendo uns bobocas, uns crianções, correndo atrás das inovações tecnológicas apenas, babando em cima de celulares, babando em cima de carrões, babando em cima de grifes, babando em cima de todas essas babaquices que o mercado de consumo oferece para escravizar as pessoas. Ou eu que estou ficando louco, ou eu que estou ficando louco, ou a humanidade está perdida. Não sei, não sei. Bom, acabou aí o vídeo. É sempre esses discursos apocalípticos, né? Sempre essa noção de que o mundo está acabando por causa disso. O mundo está acabando há muito tempo. Sempre estivemos em batalha, sempre estivemos em discussão. Os problemas de hoje são apenas uma transfiguração dos problemas de ontem. E nós temos que aprender a mudar e a nos adaptar. Em resumo, ele explicou praticamente nada do pensamento filosófico dele. Ele deu quase nenhum argumento sobre as coisas que ele falou. Repetiu 1000 vezes que as pessoas são infantis, que as pessoas são não sei o que, sem dar bases para isso. Não explicou para ele o que é ser criança. Não explicou para ele o que é a pureza da criança, a essência da criança, porque isso varia muito de pessoa para pessoa. E ele tinha que discutir o que ele está falando para que a gente pudesse entender qual é o ponto de vista dele desse aspecto. Ele não explicou direito o que é ser uma pessoa que arca com as próprias consequências. Tudo isso apenas no discurso filosófico basal, assim, sem argumentar. Tudo, não um discurso nem filosófico, um discurso do senso comum. E é isso. Eu falo isso como alguém que não conhecia. Esse foi basicamente meu primeiro vídeo que eu vi dele. E os outros eu vi só uns pedaços e não gostei muito. Então, eu esperava mais de alguém que é Mauro filósofo, Mauro professor, Mauro sei lá o quê. Então, foi um pouco frustrante essa experiência. Mas, agora que estou terminando esse vídeo, eu gostaria de reiterar novamente, uma vez mais, que isso foi um vídeo dele. Ele pode mudar de concepção, ele pode até fazer outro vídeo sobre o mesmo assunto se explicando melhor. Isso não quer dizer que ele, Mauro filósofo, é incompetente. Ele, Mauro filósofo, não sabe o que falar. Provavelmente ele sabe muito mais de filosofia do que eu. Então, não é dizendo que, oh meu Deus, ele não sabe nada, blá. Eu não sou assim, eu não vou sair xingando as pessoas. Na maioria das vezes. Mas enfim, não é esse o objetivo. O objetivo não é sair xingando as pessoas. Nesse vídeo, pegando esse vídeo como se fosse um texto, como se fosse uma coisa escrita, eu estou analisando assim. Novamente percebendo que a fala, você pode se contradizer na fala, você pode falar algo que você pode esquecer de falar algo, enquanto que num texto as coisas ficam muito mais estruturadas. Logo, eu entendo com todas as falhas, entendo com todos os problemas, eu ainda critiquei esse vídeo dessa forma. E se você concorda, se não concorda, dê like, dê share, comente, diga como você não concorda, dê like no nosso Twitter, dê like na minha página no Facebook. E é isso. Aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Esse foi o vídeo de Falando com YouTubers. Discutindo agora diálogos com YouTubers. Dialogamos hoje com o Mauro Filósofo, a infantilização do ser humano. Próximos vídeos, vou usar até as referências que ele falou. Kéfera, Felipe Neto e Cauê Moura. Vamos fazer vídeos desses três aí e ver também o que eles falam, o que eles discutem. Vamos criticar, analisar, argumentar com esses outros daí. Então...